E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então a nossa aula de hoje é uma revisão para essa prova final. Então eu vou revisar aqui, na verdade, o conteúdo, né, que vai cair na prova, mas através de exercícios, né? Eu acho que fica melhor, tá? Exercícios, alguns até muito similares, né, aos que vão cair na prova. Claro que eu não vou poder entrar aqui em muitos detalhes sobre esses assuntos, porque na verdade aí, se eu ficasse entrando em detalhes em cada conteúdo, o vídeo se tornaria muito extenso. Então, vou fazer alguns comentários, né, que são importantes, mas para mais detalhes, né, para algo mais aprofundado, aí seria melhor vocês acessarem, né, os conteúdos, né, que estão todos lá no Google Drive, né, e alguns estão no Google Sala de Aula. Bom, vamos lá então. Bom, então, primeira questão, tá? É uma questão que envolve tipos de sujeito, tá? Isso vai cair na prova, tá? Então vamos lá. Então o que pede a questão? Defina o tipo de sujeito desta oração. Ontem alguém roubou meu lanche. Bom, então nessa oração, ontem alguém roubou meu lanche. Bom, eu poderia dizer que essa frase seria uma espécie de pega-ratão, tá? Porque ela vai testar até que ponto o aluno compreendeu essa classificação de tipos de sujeito. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, a classificação de tipos de sujeito, ela deve ser sempre feita a partir de uma perspectiva sintática e nunca de uma perspectiva, enfim, semântica, né? Ou coisa assim. Então vamos lá. Então, primeiro lugar, quem é o verbo ali da oração? É roubou. Então, o verbo roubou tem que ter um sujeito, né? Ele não é um verbo impessoal, ele tem um sujeito. Quem ali está ocupando a posição de sujeito? Quem está ocupando a posição de sujeito é o pronome alguém. Então, o sujeito dessa frase é o pronome alguém. Então, se nós identificamos o sujeito, nós temos um sujeito simples, tá? É a alternativa E. Bom, essa frase aqui eu digo que ela é um pega-ratão por quê? Alguns alunos tentam fazer uma classificação não pela perspectiva sintática, mas pela perspectiva semântica. O aluno pensa, mas alguém roubou? Bom, alguém, então eu sei que foi uma pessoa, mas não estou sabendo exatamente quem foi. Ah, não, então é sujeito indeterminado. Não, cuidado. O que diz lá a definição de sujeito indeterminado? Vai haver sujeito indeterminado quando tiver um verbo na terceira pessoa do plural e nenhum candidato a sujeito na frase, ou um verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula C. Somente nessas duas situações eu terei sujeito indeterminado. Em qualquer outra possibilidade, não. Então, respeitem sempre as regras, né, gramaticais, né, para fazer análise. Tá? Então, nós temos... Que tipo de sujeito? Nós temos sujeito simples, composto, sujeito oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Tá? São os tipos, são as classificações que nós temos. Tá? Então, nesse caso, nós temos, como a gente identificou quem é o sujeito, né? O sujeito da frase ali, quem está ocupando a posição de sujeito é o alguém. Ele está ocupando a posição de sujeito. O verbo roubou, sujeito alguém. Então, sujeito simples, alternativa E. Tá? Cuidado, cuidado. A2. Diga qual o tipo de predicado de cada frase abaixo. Então, essa questão aqui não é de marcar X, tá? É só para classificar. Bom, então, quais são os tipos de predicado que existem? Predicado verbal, em que o núcleo do predicado é um verbo, no caso, um verbo de ação. Predicado nominal, em que o núcleo do predicado é, no caso,
um adjetivo, né? Que no caso exerce a função de predicativo do sujeito, ou seja, um elemento que se refere ao sujeito da frase, né? E aí no caso eu vou ter no predicado nominal um verbo não de ação, mas um verbo de estado, ou um predicado verbo nominal, que aí vai haver um verbo de ação e mais um adjetivo que no caso está se referindo ao sujeito da frase, né? Que vai ser o predicativo do sujeito. Então vamos analisar cada um dos casos. 2.1. Os vendedores permaneceram contentes. Então, o sujeito da frase, os vendedores. Qual é o predicado? Permaneceram contentes. Que tipo de predicado eu tenho? Bom, então eu tenho permaneceram ali, que não é um verbo de ação, é um verbo de estado, né? E tenho o adjetivo contentes, que está se referindo a o sujeito vendedores. Então, contentes ali é um predicativo do sujeito. Ele está se referindo aos vendedores. Então, nesse caso da 2.1, eu tenho um predicado nominal. 2.2, o certo é a multidão. Ali está com erro de digitação, tá? O certo é a multidão caminhava pela rua escura. Então, vamos lá. Então, quem é o sujeito? A multidão. Predicado, caminhava pela rua escura. Então eu tenho um verbo de ação ali, ó, caminhava, né? E não tenho depois ali nenhum predicativo do sujeito, não tem nenhum termo que está se referindo ao sujeito, né? Aquele escura está se referindo à rua, né? Então ele não é um predicativo do sujeito. Então nesse caso da 2.2 eu tenho um predicado verbal. Por quê? Porque o verbo que eu tenho é um verbo de ação, né? Então o núcleo do predicado é o verbo caminhava. 2.3. A criançada continua emocionada. Então, o sujeito da frase, a criançada. Predicado, continua emocionada. Que tipo de predicado é? Predicado nominal. Porque eu tenho um verbo ali que é o continua, que é um verbo apenas de ligação. E tenho o emocionada, que é um adjetivo, né, que está se referindo ao sujeito, criançada, né? No caso é um predicativo do sujeito. Então nesse caso eu tenho um predicado nominal. 2.4. O vestibulando escreveu ansioso o texto. Então sujeito da frase, o vestibulando. Predicado, escreveu ansioso o texto. Que tipo de predicado é? Predicado verbo nominal. Por quê? Eu tenho na frase o verbo escreveu é um verbo de ação. E, além do verbo de ação, eu tenho ali um termo que está se referindo ao sujeito da frase, que é o ansioso. Então, o ansioso está se referindo ao sujeito da frase, vestibulando. Então, ao mesmo tempo, nesse predicado, há um verbo de ação e um predicativo do sujeito, que é o ansioso. Então, é um predicado verbo nominal. 2.5. Demitiram o secretário da instituição. Então, o sujeito, então no caso aqui que a gente tem, né, um sujeito indeterminado, né? Não aparece na frase, não tem na frase. Predicado. O predicado, então, é toda a frase que está ali. Demitiram o secretário da instituição. Que tipo de predicado é? Predicado verbal. Por quê? Porque eu tenho ali o verbo demitiram, que é um verbo de ação. Então, predicado verbal. Vamos para a 3, que é sobre complemento verbal. Sublinhe o complemento verbal de cada frase e diga se é objeto direto ou indireto. Então, quais são os complementos verbais que nós temos? O complemento verbal, no caso, objeto direto e objeto indireto. Então, o objeto direto complementa sempre um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que não exige preposição. O objeto indireto complementa sempre um verbo transitivo indireto, ou seja, é um complemento que exige preposição. Tá, então, o exemplo que vocês têm que fazer é como está ali, ó. Então, por exemplo, Paulo copiou toda a matéria. Então, tem que sublinhar o complemento verbal, né, ali que é toda a matéria, e classificar. Então, no caso ali, toda a matéria é um objeto direto, né? Porque o verbo copiou é um verbo transitivo direto. Ele exige complemento sem preposição. Então, vamos
analisar cada frase. Eu confio nos policiais. Então vamos lá. Então,